Oi, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos, né, ao segundo debate do Festival Mostrar e Cinco Percepções. Eu sou a Fran Nascimento, uma das curadoras e organizadoras e idealizadoras do festival. Eu sou mulher negra, gorda, estou com as minhas unhas aparecendo aqui, unhas pintadas de esmalte vermelho. Eu estou vestida com uma blusa preta e ao fundo tem uma parede branca. E é isso. E é um prazer estar aqui com todos vocês. Boa noite a todos. Eu sou Lucas Mello, sou um dos produtores do festival Mostra aí Cine Percepções. Sou um homem de pele branca, com cabelo e barba preta, uso óculos, estou vestido com camisa preta e ao fundo é possível visualizar uma janela e uma parede esverdeada. Então, gente, boa noite. Estamos aqui iniciando, né? Antes de iniciar os debates, o debate de hoje, né? Sobre o tema da curadoria, que é o Cartografia de uma Cidade em Chamas, curado por mim. E aí, antes da gente iniciar os debates, né? Que hoje nós estamos com algumas pessoas aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouco quem é que está compondo aqui esse debate, mas eu vou ler o texto que eu escrevi da curadoria, tá bom? De que são construídas as ficções das cidades? Cimento, areia, cal, poder, repressão e tinta branca? Semáforos, muros e paredes? Eu sinto a cidade em chamas. Quando um grito ecoa no horizonte e me atravessa ao som de uma poesia nua e crua, me chamando para a guerra. Quando baixo os olhos e vejo os rastros das chinelas de transeuntes no chão. No grito de luta, no grito da feira, no trânsito ensurdecedor, nos sites policiais ligados 24 horas, nos brega funk das JBL do mercado, nos afrontes, nos molotovs contra as colonialidades, ao meio-dia, na Praça de Cuba, na pluralidade, na diversidade e nos atritos. É daqui que eu vejo a cidade que sempre me queimaram, sempre estiveram em chamas, entre trajetórias individuais e coletivas. Deste ponto surge o incêndio, causado a partir do encontro desses 5 filmes. Tinta Neles, de Renan Dias, Essa é Minha, de Cássio Teixeira, Sinal Fechado, Hora do Show, Hora do Trampo, de Joyce Ramos, Percepções, de Vinícius Chaves, e Poesia e Resistência, de Vicente Souza. Filmes que flertam com a fricção de multiversos e derrubam as hegemonias fílmicas, em busca da criação de ambientes revolucionários e mudança de rotas. É sobre raízes, afetos, geografias, gritos, dialetos, ativismos, territórios, utopias, laços, transições e poesias. Aqui eu reencontro o registro das cidades possíveis do agora, a partir dos interiores do Ceará, abordando múltiplas realidades de lutas e reafirmações de existências. Cidades vivas estas que pulsam, suam e transitam, e que pegam fogo todo dia. Curadoria, mais ódio que cura, mais cura que dor. Ver-se em um não lugar, invadir, ocupar, retomar. E é assim, com esse texto, que a gente começa os nossos debates, né? O Lucas vai explicar um pouco como vai funcionar o debate, né, Lucas? Pode dizer aí. Seu microfone está desligado. Pronto, agora sim, né? Eu e Fran, nós vamos apresentar, né, as nossas colocações e as nossas perguntas. E cada um de vocês vai ter 10 minutos para responder essas colocações, essas perguntas, tá bem? Eu vou vocês a ordem, só um momento. A dinâmica do nosso debate vai funcionar dessa forma. Eu e Fran vamos apresentar as perguntas e fazer algumas colocações. E nós vamos ouvir os diretores e diretoras dessa noite, né, nessa seguinte ordem. Primeiro, Renan Dias, depois Cássio Teixeira, em seguida Joyce Ramos, depois Vinícius Chaves e, por último, Vicente Souza.
Isso. Mas, aí, só lembrando, né, que todo mundo se autodescreve, né, fala um pouco sobre o filme. E aí, a gente selecionou 4 perguntas, né, que nós criamos para conduzir, né, nesse debate. Para conduzir esse debate, né? E aí eu vou citar as 2 primeiras e o Lucas citar as outras 2. Pode ser, Lucas? Tranquilo? Massa. Tranquilo. Massa, massa. Aí a primeira é: como a cidade atravessa o audiovisual que você produz? E a segunda: que novos imaginários você busca criar com a sua produção audiovisual? E além dessas perguntas, né, nós gostaríamos de saber também quais as ausências para o fortalecimento da cena audiovisual local e quais as utopias de vocês para o audiovisual da região norte. Massa demais. Então, iniciando os debates, né, gostaríamos de convidar Renan Dias para iniciar esse momento dessa fala, tá bom? Aí a gente vai avisar sempre aqui no chat quando encerrar o tempo de 10 minutos, tá bom? E é isso. Muito obrigado e bom debate a todos nós. Massa, Fran. Massa, Lucas. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, a todas. Que massa rever a Joyce aqui. Né? Fazia um tempão que a gente se via, né? Fizemos os trabalhos juntos no Labome. Que bom. Só de eu iniciar, Fran e Lucas, eu queria só saber se dentro dessa minha fala dos 10 minutos eu já tenho que responder essas perguntas que já foram colocadas. Isso, isso. Você tenta ver a melhor forma de você abordar todas essas Pronto. perguntas assim, tá bom? E isso também vale para todo mundo que se seguir. Pronto, pois, ei, Fran, pois repete novamente aí, vai lá. Pronto, só um minutinho, deixa eu só pegar aqui todas. As perguntas que a gente também vai jogar aqui no chat, tá bom? Já, para Pronto, todo mundo. pois Perfeito, né? se tu jogar Tá. aqui, fica melhor. Pronto, perfeito. Aí, Pois enquanto deixa isso, eu eu. vou falando do filme, né? Tá bom, pois então pronto. Beleza, que aí é o tempo que eu vou jogando aqui as perguntas. Massa. Pronto, massa. Bom, sou homem, branco, calvo, estou usando fone de ouvido preto, estou usando fone de ouvido branco, tenho barba, estou usando uma camisa preta, estou no estúdio musical, que é o fundo é uma parede preta, com violões, tem uns teclados, uns cabos e umas caixas de som. E meu nome é Renan Dias, eu sou morador do bairro Terrenos Novos, periferia sobralense. Sou o diretor do filme Tinta Neles. Né? O filme Tinta Neles é uma etnobiografia de um artista que é amigo meu, também aqui do bairro, que é o Thiago Tavares, que é militante junto comigo no Movimento Social Fome, um coletivo de juventude aqui de dentro do bairro. E esse filme ele nasceu lá no Labome, quando eu era bolsista de iniciação científica, né? Que aí é onde a gente se encontra, eu, a Joyce, o Vicente, a gente também parte de lá, né? Desses experimentos audiovisuais, né? E aí esse filme ele nasceu dessas captações que a gente faz no cotidiano da periferia, né? Porque eu realizo pesquisa na periferia. E aí, como a gente já tinha muitas imagens, né, feitas nesse período da pandemia, e aí o filme ele é o resultado, né, dessas caminhadas, né, que a gente tem feito. E aí a gente pensou também, quando eu entrei no mestrado profissional de sociologia, eu trabalhar materiais, né, pedagógicos para o ensino de sociologia, que aí é onde surgiu a ideia de fazer séries de filmes, né, que fossem que dessem para serem usados na sala de aula. E aí onde surgiu esse filme, o Tintanês, é um curto documentário contando um pouco da trajetória do Tiaguinho, um pouco do cotidiano enquanto grafiteiro, né, os desafios de estar fazendo essa transição. E aí a gente trabalhou também com o conceito de transmídias, né, que foi usar o que nós do Movimento Social Fome, o que o Labome tem produzido, né? A gente do Fome tem produzido um podcast, que é o Fomecast, e aí a gente teve um desses episódios, a gente tratou sobre isso, sobre esse fazer da arte visual
que aí foi usado esses áudios junto com o documentário. E foi um desses experimentos, né, que rolou, né? E além desses, né, a gente também acaba trabalhando com uma narrativa muito plural, né, de imagens lá. E aí que tem já tudo, muitos outros projetos engatilhados, né? E aí deu certo, deu bom fazer esse filme, né? Uma experiência que eu tenho trabalhado assim especificamente lá no laboratório desde 2017, né? Quando eu iniciei fazendo acompanhamento com as desocupações aqui no bairro, Terrenos Novos, de algumas famílias que iriam que estavam passando por esse processo, né, de desocupação por parte da prefeitura, e eu fiz também a ideia de fazer um filme sobre isso, né? Que ainda está nos arquivos, né? Ainda não iniciei o processo mesmo da pós-produção. E aí o Tinta Neles, né? Respondendo já as perguntas, como a cidade atravessa o audiovisual que você produz. Bom, assim, o que a cidade tem, os desafios que a cidade tem, principalmente para a gente que tem feito filmes, né? Sem orçamento nenhum, feito com sangue, suor e coragem mesmo, ter esses desafios de estar aprendendo mesmo na rua. Por exemplo, e a gente sabe muito bem lá no Labom que a gente sai com uma trouxeira de equipamentos e aí a gente tem que se virar para fazer imagem, som, direção, a produção, a pós-produção. Então, os desafios são esses, né? Porque a gente acaba fazendo tudo, né? Um pouquinho de tudo, e acaba aprendendo mesmo ali nesse cotidiano, no fazer mesmo. E aí, pensando isso para a cidade, pensando isso como política pública, a gente vê que ainda há uma carência muito grande, né? De formação, de fomentação, principalmente. É importante destacar, né? Que festivais que nem esse dão esse gás, né? Para que a gente possa tirar, né, dos projetos essas ideias que estão em arquivos, né? Então, essa primeira pergunta, ela se norteia dentro dentro desses desafios, né? E que novos imaginários você busca criar com a sua produção audiovisual? O que eu tento mesmo é estar trabalhando justamente com essas experimentações sonoras, com o cotidiano, né? Com esses experimentos, né? Porque é um laboratório. Eu sempre encaro muito isso, né? Com um laboratório. E a gente tem aprendido que mesmo que a gente saia com um roteiro definido, com o decorrer da produção, a gente acaba definindo esse roteiro. É o que aconteceu com o Tinta Neles, né? A gente foi pensar esse recorte, né, do filme etnobiográfico para estar trabalhando, para que ele não seja tão expandido, porque não era a nossa ideia, era fazer mesmo um recorte. E foi o que rolou. A gente pegou um pouco do podcast, né, um pouco do que já tinha gravado antes da pandemia, né, e um pouco do que foi gravado com celulares durante outros períodos que estava na pandemia. Então, acho que o imaginário, por ele ser mais plural, ele tem, na minha concepção, são as experimentações, né, que a gente tem feito com o áudio, com o vídeo, né, e com a inconstante relação do cotidiano com as pré-configurações de roteiro, né? E saltando aqui para as duas últimas, né? Além dessas perguntas, gostaríamos de saber também, aí já vamos para as últimas duas, né? Quais as ausências para o fortalecimento da cena audiovisual local? Justamente essa, né? Porque não é só o fomento, né? Que tem, por exemplo, agora com a Audi Blanc, né? Mas é também pensar a questão da formação. A questão da formação, ela deve ser pensada dentro desse itinerário, não só de fomentar ali uma verba para fazer o festival, mas também para que se tenha os locais dessas circulações, né, da que a gente possa também estar trabalhando
o audiovisual nessa perspectiva mesmo de pensar o audiovisual muito para além do que a gente tem pensado só para festivais, né? Porque uma das coisas que a gente tem discutido aqui no bairro é como é que a vontade que a gente tem de fazer ficção, né, usando os personagens que se apresentam dentro do nosso bairro, mas que a gente às vezes se esbarra em algumas burocracias na captação de recurso, para estar mantendo, né, o filme, ou até mesmo para a capacitação de pessoas para trabalhar na técnica desses filmes, né, porque não é só mesmo, como eu disse, né, a questão mesmo do fomento, mas pensar mesmo a questão mesmo de uma educação para que se tenha esses espaços, para que se tenha esse público uma cena bem mais fortalecida, né? Porque a gente também, dentro do Fome aqui, desde 2013, que a gente criou também o nosso cineclube, né? A gente tem um cineclube que circula com exibições de filmes pelo bairro, né? Na periferia, com justamente essa ideia de estar fomentando esses espaços, né? Tá rolando esses debates, os possíveis debates nesses locais para despertar, porque a gente tem também uma cena muito grande que é bom que se diga aqui, que é as produções de videoclipes, né, que a galera faz também. Então, tem uma galera que tem essa sacada, né, e que também, se eu acredito, né, que se tiver essas oportunidades, né, da formação, a gente possa estar dando ainda mais, né, outros caminhos para que se possa estar pluralizando, né, e difundindo ainda mais essa questão do audiovisual. Então, acredito que é isso, acredito que seja esses desafios que a gente hoje vai discutir aqui, né, em relação à cidade, né, a essa relação, né, de tão dupla e tão desafiadora que a gente tem feito, né, de fazer filmes, né, com baixo orçamento, né, e feito mesmo na marra. Então, agradeço de coração aí também e conhecer também vocês, né, quero conhecer Cássio, Vinícius, né, eu fico muito grato por estar compartilhando aqui com vocês um pouco do que a gente tem feito e novamente reiterar aqui meus votos aqui de agradecimento, Fran, a galera do Lucas, a galera do Cine Percepções, estamos juntos aí, muito obrigado. Massa. Renan, só uma última pergunta, porque a gente acabou esquecendo de botar aqui no chat. Mas quais são as suas utopias para a cena audiovisual da região norte? Pronto, Fran. Fran, eu tenho assim, uma utopia que eu já até coloquei, né? Que era, Fran, da gente poder pensar mais, produzir mais essa cena da ficção, sabe? De poder ter, assim, esses pontos integrados nos bairros da periferia que pudessem ser que pudessem circular com a produção local, pudesse haver essas trocas, né? A gente pensa muito nessa relação, né? Eu lembro que com o Cine Mucambim, que é o nosso Cine Clube, rolava muito isso, de a gente poder estar circulando em outros bairros com videoclipes que eram produzidos nos terrenos novos, que é aqui o bairro, e a galera lá do Paraíso, lá do Cristo, ficavam naquela viagem mesmo assim de estar redescobrindo outro bairro, né, outra quebrada, né? Então, eu penso muito também nessa relação mesmo de circular, sabe? De fazer esse público itinerante com o audiovisual, com os cineclubes, né, que são tão importantes. Massa, Renan, massa. Muito obrigada. Obrigado, Renan. Nós gostaríamos de ouvir agora o Cássio. Olá, gente, boa noite. Como o Lucas disse, né, me chamo Cássio, tenho 22 anos. Sou um rapaz de pele marrom, com cabelo ondulado, bigode. Estou no meu quarto,
com a iluminação avermelhada no primeiro plano, né? E a iluminação branca no fundo. Também tem alguns bordados, algumas pinturas, ornamentos lá no fundo, numa parede esverdeada. Então, gente, abordando, né, as questões. Eu estava aqui imerso em fazer anotações, né, que eu sou muito de pensar, escrever e depois reproduzir de alguma forma, né, conseguir transmitir a ideia. E aí, a primeira pergunta foi como a cidade atravessa a minha produção, meu audiovisual, né? Então, eu acho que uma boa alusão para isso seja até um poema que foi referência para um espetáculo que aconteceu na cidade. E foi uma das primeiras referências artísticas de proporções grandes, que eu não estava habituado na minha cidade original, Itapipoca, que é Cão Sem Plumas. E aí, nesse poema, que inspirou o espetáculo da Deborah Coke, ele fala que o rio atravessa a cidade como uma espada atravessa uma manga. Eu acho que isso é uma alusão muito boa para falar como uma cidade atravessa a minha produção audiovisual. O Essa é Minha foi um projeto pensado através do itinerário formativo de audiovisual, se eu não me engano, fotografia audiovisual, promovido pela ECOA no ano de 2018, onde eu tive, juntamente com a Joyce, que estão presentes aqui, né? Mas teve outras pessoas que tivemos a oportunidade de entrar em contato com pessoas já consolidadas no audiovisual, Alexandre Veras, Felipe Acácio, Kiko Alves, todos esses que me constituíram muito e ajudaram tanto nesse processo de produção, e por isso que eu ressalto aqui eles com carinho. Então, como a cidade atravessa a minha produção, Essa é Minha contou a história, narrou a história de Camila Brasil, né, que foi a primeira mulher trans com nome retificado no município de Sobral. E aí, através de contatos, na verdade, a gente, quando pensou sobre o tema, o que a gente abordaria para fazer uma produção audiovisual, que seria o nosso teste final, a gente não pensou duas vezes quando surgiu essa ideia, né? Contar a história dessa pessoa que para a gente, que até hoje, na verdade, simboliza tanta coisa para uma pauta tão grande, né? Uma pauta de dimensões globais, porque a pauta LGBTQIA+, é algo que transcende décadas e que transcende divisões nacionais, né? Que está sendo outro problema na atualidade. E aí eu acho que a gente também entra na segunda pergunta, né? Que é... Eu escrevi, mas nem eu estou sabendo identificar. Queremos imaginar... Peraí, gente. Eu vou ver a questão aqui. Pronto. Cássio, eu coloquei todas as perguntas juntinhas de novo no chat, viu? Ótimo, ótimo. Que novos imaginários você busca criar com a sua produção audiovisual? E aí, para responder essa, eu vim buscar outra referência, que foi uma das minhas principais referências, quer dizer, talvez seja uma das minhas principais referências quando vou fazer audiovisual, quando eu vou produzir algum material com som e com imagem, que é o realismo mágico, que, na verdade, é um gênero literário endêmico, né, nativo da Colômbia, e que eu tomei conhecimento a partir de uma série que eu gostava muito, que é Narcos, que falava da vida de Pablo Escobar. E aí, na introdução dessa série, Narcos falava sobre realismo mágico. E aí eu falo, caramba, tem um gênero que mistura o realismo com o imaginário, com o que é fábula, com o que é lenda, mitologia, e isso numa mesma sincronia, no mesmo livro, em paralelos. E aí, a partir disso, eu fui começando a pesquisar, ler, e aí eu cheguei ao autor bem clássico desse gênero, que é o Gabriel Garcia Marques, que tem 100 Anos de Solidão. Qual é o outro? Pronto. Que o último que eu li dele foi o que inspirou também o álbum da Carly Uchis, que é Dos Amores e Outros Demônios.
E aí, o que eu queria falar mesmo, como isso interfere na minha composição, né? É que eu acho que eu tento abordar aquelas pessoas, no caso Camila Brasil, nesse documentário, de maneira tão crua, tão bruta, assim, que acaba sendo extraordinário, que acaba sendo irreal pensar algo tão banal na tela. Porque às vezes a gente se surpreende, né? Às vezes a gente se surpreende com a realidade. Quem diríamos nós que estaríamos onde estamos na atualidade, né? E é real. E aí a gente também se pergunta o que é real de fato. Enfim, vai surgir uma série de dúvidas, de questionamentos a partir do que é real, né? E de fato não se tem propriamente uma resposta para isso. E essa é uma pauta filosófica até mesmo do que é documentário, né? O que é real quando se está na frente de câmeras. Mas e aí a gente chega também a outro processo de composição do audiovisual, que foi o empregado no Essa é Minha, que foi uma composição muito diversificada, assim. A gente pegou arquivos de outros momentos que nem se cogitava pensar sobre para aquela composição, de fato, mas que em algum momento fizeram sentido. A gente gravou, a gente teve um dia de experiência de imersão, e esse dia não serviu porque a gente estava tão... foi um dia que disponibilizaram uma câmera profissional, assim, tipo uma câmera daquelas de cinegrafista de televisão, e aí a gente estava tão imerso em uma ideia, quer dizer, a gente estava tão aprisionado pela estranheza daquele equipamento que a gente gravou um take totalmente sem sentido. Até hoje eu fico, caramba, como é isso? A gente gravou uma unha sendo pintada, sendo que ela já estava pintada, entendeu? E aí, a partir disso, a gente conseguiu uma dificuldade. E aí o filme se resume em resolver essa dificuldade, dando um enredo e dando uma finalidade e fazendo jus e honra, né, a personagem principal, que assumiu esse compromisso. E no final das contas, eu acho que foi um trabalho muito elucidativo, assim, ao modo que ele começou como um problema e depois se transformou em uma solução para que eu entrasse em contato com uma área que eu sempre me identificava, que eu sempre fui muito de assistir filme. E aí, em um dado momento, eu consegui, né? Consegui produzir um filme. E aí resultou em 2 premiações no Festival de Cinema de Meruoca, sendo melhor direção e melhor fotografia. E aí está com 8 minutos, né? E aí eu vou me apressar para falar só sobre quais as ausências na cena audiovisual local. E aí eu pontuei 2. Eu coloquei como primeiro tópico a dispersão governamental de incentivo a essa categoria das artes, esse campo das artes, né, que é o audiovisual, o cinema, de modo que esbarra no segundo ponto, né, que é a baixa adesão do cinema independente na cultura brasileira. O povo brasileiro, ele gosta muito de cinema, ele gasta muito no cinema. Todo Homem-Aranha que sai, a entrada é R$ 40 e as gatas vão. Mas a questão é que o cinema independente não é algo atrativo, pelo menos para que eu vejo, em um público amplo no Brasil. E isso acaba tendo consequências na dispersão do incentivo a essa arte, por exemplo, pelo governo. O Cine Educação, que é uma realidade em países do centro capitalista, já desenvolvidos, que têm um histórico de exploração, enfim, que estão nessas condições por uma questão histórica de exploração de países colônia, mas que o Cine Educação é uma realidade, ao modo que, na França, por exemplo, o cinema é empregado como forma de educação, ele está dentro das escolas. E isso, de fato, acontece aqui no Brasil, mas não de modo a ser uma instituição que eu digo algo que tem uma longevidade por si próprio, que não precisa de ser um professor que goste de cinema e que passe cinema como forma de diálogo, forma de aprendizado. Não se trata disso. Se trata de algo em si mesmo, se é que isso existe. E aí, por fim, né, finalizando, eu vou falar minha utopia. A minha utopia é justamente isso, que o cinema ele faça parte da
da grade curricular da hora, que ele faça parte da educação do povo brasileiro, ou pelo menos do povo sobralense, que o município institua talvez uma pauta sobre isso, né? E outra utopia talvez seja um festival de proporção internacional, como o My French Film Festival, que é um festival muito foda que acontece todo o começo do ano, de janeiro para fevereiro, e eu recomendo todo mundo assistir, sério. Quem assistiu, vamos chegar no bate-papo para a gente conversar, porque esse ano foi muito importante, sério. Achei muitas pérolas lá. E é isso, gente. Finaliza aqui minha fala. Muito obrigado, Cássio, pela sua fala. E agora nós gostaríamos de escutar a Joyce Ramos. Boa noite, gente. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos com as pontas amareladas, estou usando uma blusa azul com detalhe preto e um colar também azul. Atrás de mim eu tenho uma parede laranja e um pedaço de uma parede azul e com alguns galhos de plantas atrás. Eu sou realizadora audiovisual, mas eu também trabalho com fotografia e outras coisas. Eu sou uma artista que gosta de experimentar as linguagens nas minhas produções, seja elas quais forem. E o audiovisual, ele surgiu dentro das minhas experimentações, dentro das minhas vontades de degustar as artes, a partir da minha experiência na academia, né? No curso de Ciências Sociais, quando eu, juntamente com outras pessoas que estão compondo essa conversa aqui, o Renan, o Vicente, integrei o Laboratório das Memórias Práticas Cotidianas, né? Durante meu período do curso, e fui bolsista de lá. E durante a minha pesquisa da faculdade, todas as minhas experiências com a pesquisa, ela se atravessou com o audiovisual. Eu fiz pesquisa com a câmera na mão. E aí, dentro dessa experiência, dentro do Labome, eu me encontro com essas pessoas, né, com amigos, com colegas de turma que também estão nessa mesma ânsia de produzir, de pesquisar, de registrar as ações culturais do seu bairro, de registrar o que nos inquietava, né? E o que me inquietava e me chamava a atenção nas ruas de Sobral era essa questão da arte na rua. Eu sempre me encantou a cidade como palco de arte. E o Sinal Fechado, ele é um filme que começa sua pesquisa e produção em 2017 e é finalizado com a sua produção em 2019. E ele é um filme que mostra de perto a rotina dos artistas na rua. Artistas vindo de vários lugares da América Latina, mas também artistas locais da cidade de Sobral. E ele é um filme que vai mostrando diferenças entre esses artistas, né? É um filme que vai mostrando coisas que nós, espectadores, ao assistirmos eles naquele trânsito, não notamos. É um filme que revela muito. E aí eu vou entrar aqui nas perguntas. Como a cidade atravessa o audiovisual que você produz? Primeiro, que a cidade... Eu tenho uma cidade como personagem dentro das minhas produções. A cidade, ela é o tempo inteiro viva. As cores da cidade, os ruídos, os sons da cidade, o metrô, o tempo inteiro, dentro das minhas produções, eu faço questão de revelar, né? Esse movimento da câmera, esses que para muitos são ruídos, eu gosto de destacar dentro das minhas produções, e principalmente os ruídos da cidade, né? Que são as luzes, os sons, e isso, para mim, dentro do filme, atravessa muito o filme. O filme se constitui a partir dentro desse palco, que é a cidade,
que são as ruas. Que novos imaginários você busca criar com sua produção audiovisual? Então, eu penso muito a rua como lugar de experimentação, né? É um lugar que a gente consegue ver dualidades. Por uma hora, nós temos uma rua que tem seus desafios, seus problemas e desafios, e por outros lados, nós temos uma rua que nos encanta, uma rua que é colorida, uma rua que nos oferece arte, uma rua que, se estivermos com um olhar mais apurado e delicado, a gente consegue perceber potências. E são esses imaginários, né? O que eu imagino é revelar essas potências da rua e também desafios e problemas que a rua enfrentam a partir de minhas produções. E aí eu trabalho uma perspectiva de audiovisual que quando eu encontro com um personagem, eu prefiro que as ações dele demonstrem o que ele quer transmitir no vídeo. Eu gosto de usar tanto os áudios dele falando, gosto de misturar áudios com imagem e pedaços, né? Porque esse filme ele foi construído muito artesanalmente, a partir de pedaços que vão construindo uma narrativa que enalteça aquele personagem, que enalteça a produção, que deixe ela diferenciada. É uma produção de custo barato, mas pode ser uma produção experimental, né? Que a gente vai experimentando coisas, experimentando sons, experimentando cortes, que dá para criar muitas potências dentro. Quais as ausências para o fortalecimento da cena audiovisual? Pois bem, são muitas ausências que a gente, principalmente da nossa região, a gente enfrenta, né? Eu fico muito feliz de estar participando dessa roda com pessoas com as quais eu já trabalhei e com a qual eu tive a oportunidade de cruzar, né? Com alguns trabalhos também aqui, de me encontrar, de estudar junto, de trabalhar junto, de filmar junto. E a gente sabe o quanto é difícil produzir audiovisual de forma artesanal, de forma só com vontade mesmo, sabe? Porque audiovisual não é uma linguagem barata, né? Para se trabalhar. Sabemos da necessidade de investimentos em equipamentos e investimentos de uma equipe técnica. Mas eu acredito que a primeira ausência é isso, um ponto que ofereça suporte para o realizador audiovisual da região, assim como existe o Labome, né? Já existe o Labome esse é um laboratório que abraça essa cena audiovisual da cidade, assim, com muita força, e que a partir dele já surgiu muitas produções na cidade, porque ele usa dessa metodologia de ser um ponto que oferece ajuda para o pesquisador e para o realizador audiovisual, né, de forma gratuita, desde que tenha uma pesquisa, que tenha um plano de trabalho, que apresente um plano de trabalho. Então, acredito que há necessidade de pontos, assim como o Labome, e não precisa iniciar com formações longas, e aí eu já parto para minhas utopias, né? Eu tenho muitas utopias com relação à cena audiovisual da nossa região, né? Que eu penso muito local, principalmente uma educação audiovisual dentro das escolas, né? Uma educação audiovisual onde as crianças comecem a experimentar a sensibilidade do olhar para o local onde ela está inserida. Eu tenho uma oficina que se chama Criação de Filmes a partir de narrativas visuais, que é para um público infantil e que não tem contato nenhum com audiovisual, mas que tem como objetivo despertar, né, essa sensibilidade no olhar
Então, as minhas utopias partem muito dessa questão de incentivar a sensibilidade do olhar, o olhar crítico sobre a cidade, sobre a periferia, sobre a comunidade onde mora. E eu acho que no momento é isso, gente. Muito feliz por estar aqui compartilhando um pouco das minhas ideias com relação à cena audiovisual e às minhas produções. Obrigado, Joyce, pela partilha. Nós agora gostaríamos de ouvir o Vinícius Chaves. Obrigado, Lucas. Boa noite a todos. Meu nome é Vinícius. Sou um homem com cabelo curto, um pouco calvo. Eu tenho barba. Estou usando uma camiseta amarela e o fundo atrás de mim é uma parede branca. Eu sou um dos diretores do curta documentário Percepções, que é um curta que vai mostrar as percepções de um estudante sobre os indígenas tremembés. Ele vai ter esse contato com os indígenas tremembés em um primeiro momento, dentro da Universidade Estadual Vale do Acaru, em Sobral, durante um evento, a segunda jornada dos povos indígenas, que vai acontecer dentro da universidade. Os tremembés vão até a UVA, dão oficinas, interagem com o espaço e também realizam uma dança ritualística chamada Torém. E, no segundo momento, o estudante ele vai até a própria aldeia Tremembé, lá em Almofala, no município de Itarema, e vai ter contato bem mais profundo com a cultura, com o povo, com os modos de viver, os modos de pensar, e também vai participar de um evento muito importante que acontece no dia 7 de setembro, que é a Marcha pela Autonomia e pela Demarcação do Território Tremembé, né, lá na região de Almofala. Agora, passando para as perguntas, né, nós temos aqui 4 perguntas, de como a cidade atravessa o audiovisual que você produz. O Percepções, ele não tem Sobral muito presente, né, na sua produção, no seu cenário, no seu plano de fundo. Sobral passa, mas é com apenas um ponto da cidade, que é a Universidade Estadual Vale do Acaraú. E esse ponto, ele podemos dizer que ele é meio descolonizado, não é? Nós temos uma universidade que é bem elitista, nós temos uma universidade que vem de um espaço religioso, que vem de formações religiosas bem rígidas, e, de repente, você tem a entrada de vários indígenas que povoam, que ocupam esse espaço, que dão oficinas e que realizam uma dança ritualística lá dentro e meio que batiza e expulsa todos esses espíritos elitistas e essa alma religiosa que já fez tanto mal, né, aos ancestrais indígenas em bom tempo atrás. Então, a cidade atravessa o audiovisual dessa forma, né? A segunda pergunta vai dizer a respeito de quais os imaginários que você busca criar com a produção audiovisual. O Percepções, ele é uma obra, um documentário, que busca a descolonização de imaginários. Você tem uma percepção bem errada sobre como são os indígenas no Brasil, e principalmente os indígenas do Nordeste. Nem todo mundo visita espaços, comunidades indígenas no Ceará, né? Nem todo mundo já teve contato com o indígena cearense. E um monte de estereótipos, de ideias erradas sobre como são esses indígenas, como eles vivem, né, são construídos. O documentário mostrando a resistência Tremembé, né, os modos de vida Tremembé, claro, de uma forma bem poética, ele descoloniza imaginários e ele dá novas percepções do que são os indígenas, né, do que é a luta indígena no Ceará, especificamente os Tremembés, que são o povo mais numeroso da região noroeste do Ceará. É nesse sentido que o documentário ele vai buscando construir, descolonizar e até desconstruir ideias, né, imaginários errados que se tem sobre povos indígenas, né?
Nós temos também a pergunta de quais são as ausências para o fortalecimento da cena audiovisual local. O Percepções, ele nasce, né, não com a superprodução, mas algo bem caseiro. A gente foi contratado para fazer uma cobertura, tanto do evento que aconteceu dentro da UVA, quanto do evento lá em Almofala, e a gente resolveu pegar todo esse material e transformar em um documentário, né? Com uma veia bem poética, com uma narrativa bem poética, as percepções de um estudante, tudo que ele está vivendo, o contato dele com os povos tremembés, né? E isso não teve nem muito investimento, né? E teve apenas horas de trabalho e com equipe que fez o que pôde, né, para fazer, para entregar aquele resultado, que no final saiu um bom resultado, porque o Percepções, depois de ser feito pelo Câmara da Peste, inclusive eu acho que eu esqueci de falar, coletivo na qual eu participo, junto com o Vinícius Pereira, a Clara Dourado e o Luan Rodrigues, que já falou aqui no evento passado, né, no debate passado, a gente fez, né, e o resultado final foi mostrado lá na comunidade indígena de Almofala, e foi aprovado, bem ovacionado pela a comunidade, né? O fortalecimento do audiovisual local, ele vai depender de políticas públicas, né? É bem genérico a gente falar isso, mas é isso. Qualquer tipo de produção cultural custa muito dinheiro, né? Que já foi bem frisado aqui, e ele precisa de investimento público, precisa de incentivo, precisa que também seja de fácil acesso à sociedade, né, para o consumo da sociedade. Precisamos, enfim, de iniciativas, né, públicas, privadas, para o fortalecimento da produção do audiovisual, para que a gente tenha condições melhores para produzir mais cada vez melhor, né, para que a gente, no futuro, seja, de certa forma, um polo de produção audiovisual, quem sabe, né? O audiovisual como parte de políticas culturais, como parte de um ecossistema de economia criativa, ele tem um potencial muito grande para o desenvolvimento da economia local, né? Isso tem que ser frisado sempre. No Brasil, você tem um mercado de produção audiovisual considerável, né? Você tem algo que tem alguma expressividade, que gera dinheiro e etc. E a cultura, falando de economia criativa, a cultura como geradora de dinheiro, de fortalecimento da economia local, né, o que não falta são exemplos em todo o Brasil. Em algumas cidades nordestinas, você tem megas eventos para quadrilhas, e na região norte, por exemplo, a cidade de Parintins, toda a cidade ela gira em torno do festival do Boi Garantido e Caprichoso. A gente saiu um pouco do audiovisual, mas só para mostrar como a cultura é importante para a produção, né, e fortalecimento da economia, né, um grande eixo. E a última pergunta é em relação a quais as utopias para o audiovisual da região norte. A minha maior utopia é que a produção audiovisual da nossa região ele seja fortalecida a partir da educação, né? Mas para que nós tenhamos ferramentas para isso. Um artista audiovisual do interior do Ceará, ele geralmente migra para grandes centros urbanos para ter uma formação maior e experiência no aprendizado, né, de produção audiovisual. Mesmo que em Sobral a gente tenha laboratórios incríveis, como, por exemplo, o Labome, centros de formação em audiovisual, né, com cursos e tal, e formalmente um curso técnico de produção audiovisual não é o suficiente para atender todo uma demanda de processos criativos. Então, que as escolas sejam recheadas de espaços para aprendizagem, não é? De produção audiovisual, produção artística de qualquer forma, para que a liberdade de expressão e que seja
possibilitada a partir, né, dessas aulas, para que a cultura, de certo modo, políticas e produção cultural também seja algo comum, corriqueiro, né, nas escolas, desde a infância, e a produção seja incentivada a partir da educação, né? Então, políticas públicas, educações que não desprezem a cultura e produção cultural, que as integrem dentro do currículo. É isso que eu sonho. E que eventos como esse, né, como o Festival Mostra Aí, e dentre tantos outros festivais audiovisuais da nossa região, que aconteçam cada vez mais vezes, que seja cada vez mais abrangentes, que mais pessoas possam participar, que mais mostras sejam realizadas, né, que mais produções audiovisuais sejam exibidas, para que a gente tenha aí, não é, um fortalecimento da cena do audiovisual local e, enfim, essa é minha utopia. Muito obrigado, pessoal. Massa, Vinícius. Você só... Pronto, massa. Massa, Vinícius, muito obrigado pela sua fala. Nós gostaríamos de chamar, por fim, Vicente Souza. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo direito? Estamos sim, viu? Ah, beleza. Então, boa noite. Eu me chamo Vicente Souza, também moro aqui em Sobral, na periferia, no bairro Gerardo Cristino, né, mais conhecido como Parque Santo Antônio. E eu sou um homem negro, né, de cabelo bem curtinho, uso óculos. Estou utilizando um fone de ouvido cor branca, uma blusa cor rosa, bem clarinho, e ao fundo eu tenho a arte do meu filme, né, que é o desenho de um muro, né, não rebocado, digamos assim, com os tijolos aparecendo, e um picho, né, cor preto, com o nome Poesia e Resistência, que é o nome do filme, certo? O meu filme, o filme Poesia e Resistência, ele é um filme que nasceu que surgiu da minha pesquisa de mestrado em 2017, 2018, sobre que retrata a poesia, né, marginal, as linguagens do rap, como do rap e da poesia slam, né? Quando eu comecei em 2017, só existia, eu acompanhava praticamente só mesmo a Batalha do TN, né, que surgiu naquele ano, e o Isla da Quintura naquele ano, né? E somente em 2018 em diante, né, que outras batalhas foram surgindo na periferia da cidade e pelo centro também, e outras edições e outros coletivos, né, de slams foram aparecendo, como o Slam das Comadres em 2018 e o da Spock em 2019. Então, eles não aparecem na minha pesquisa, né, que ela já está um pouco antiga, digamos assim, né, porque já tem muita coisa para mostrar depois do meu filme, ele já está um pouco obsoleto. E aí ele é isso, né? Ele é o resultado dessa pesquisa de mestrado, né? A gente começou a filmar ele sem essa intenção de fazer inicialmente algum documentário, né? Porque nós estamos no Labom, nós não fazemos um roteiro do que estamos filmando, né? Para produzir algo depois. A gente vai filmando e depois com o acervo de imagens que a gente produz, é que a gente vai pensando o que é que a gente pode fazer com aquelas imagens, né? E aqui na sala é um prazer compartilhar esse momento de debate com a Joyce, né? Que foi quem começou filmando o Slam da Quintura em 2017, né? Muitas imagens do filme são imagens feitas por ela, né? E também imagens feitas pelo nosso amigo Renan, que na época também, assim como a Joyce, participava, eram bolsistas no Laboratório das Memórias e das Práticas Cotidianas. O Renan, eu filmava as batalhas, só que o áudio das batalhas não ficou muito bom, as imagens sim, mas o áudio não, porque eu não gravei, não tive cuidado de gravar o áudio separado, né? E devido ao barulho, que a cena das batalhas é muita gente e tal, gritos e etc., que acontece na rua mesmo, na praça, e aí não ficou legal para colocar no filme. E o Renan, na época, gravou, né, com os meninos da Batalha do TN, a Cypher Resistência, né? E como o nosso material de pesquisa é compartilhado entre os bolsistas, né? O Renan, a captação de imagens dos meninos na Batalha do TN, que aparece no filme, assim como o som, né, da Saif, é a produção do nosso amigo Renan, que está aqui na sala.
E é isso, né? O filme ele nasce a partir dessa experiência, já respondendo a primeira pergunta, né? Como a cidade atravessa o audiovisual, né, que você produz. As minhas pesquisas, elas estão completamente atreladas, né, à cidade, né? Eu fazia mestrado em geografia e eu pesquisava o espaço, claro, né? Na geografia eles primam por uma pesquisa que prima pelo espaço, né? E o meu recorte naquele momento era a periferia, né? Mas como é que eu vou falar sobre a periferia? A partir dos especialistas, né, dos teóricos que falam sobre periferia sem morar na periferia, né, sem ter uma experiência das realidades periféricas? Não. Quem vai falar sobre as realidades da periferia são os próprios moradores da periferia, né? E quem mais tem essa sensibilidade, né, de ver, né, sentir e falar sobre essas realidades são os artistas, né, que estão inseridos nesse contexto espacial, né? E aí quem assistiu o filme, quem vier assistir vai ver que os meninos o tempo inteiro, né, eles estão falando, né, de realidades da periferia, né, no filme, né? São os meninos, são os artistas, poetas, poetisas e poetas, né, da cena slam que estão mesmo ocupando o espaço central na cidade. Eles estão falando da realidade periférica, né? Eles estão tomando parte da cidade, né, como lugar de vivência também, né? Eles querem ter direito de trafegar, muito embora sejam vistos, né, a olho torto, né, pela burguesia mediocremente conservadora da cidade, né? Mas aí esses corpos estão lá ocupando esses espaços, esses corpos e corpas estão lá ocupando esses espaços, né? Porque eles têm direito à cidade, né? A cidade ela é coletiva, ela é pública, né? E as pessoas têm direito sim de transitar, certo? E aí a minha pesquisa ela vem nesse sentido de mostrar a periferia, né, a partir da fala, né, dos próprios moradores, dos artistas que têm essa sensibilidade de sentir, né, de ver o que acontece na periferia. E detalhe, né, não é só o pânico moral, aquilo que a mídia, os blogs, a grande imprensa fala sobre a periferia, né, espalhar o medo, espalhar o estigma, não, não romantizando a periferia também, é claro, mas os meninos reconhecem os talentos e outras realidades, né, que eu chamo de agências positivas, né, dentro da periferia, né, os talentos, como na fala do Leandrinho, né, do pai de família que sai de manhã para fazer o seu corre, da professora que vai ensinar, né, na escola, enfim, todos eles estão falando de realidades positivas e de suas agências, né, dentro da periferia. O filme ele traz também outras questões, né, que acontecem na realidade das periferias, como o próprio contexto de violência. Mas esse contexto de violência ele não está só por parte, né, é, é, de intrigas, né, entre as pessoas da periferia ou facções, enfim, né, mas também a violência institucionalizada, né, representada pela polícia, que às vezes quer privar essas pessoas de trafegar e de fazer seu corre artístico, né, como aconteceu nos dois eventos, né, pesquisados, nas duas movimentos aqui pesquisados, tanto no Islã como na Batalha. Muito embora a Batalha do Tem era muito mais perseguida nesse sentido, e eu pude presenciar todas essas perseguições, né, a galera era crianças, mulheres, assim, uma coisa super livre, né, mas aí, como é na periferia, as pessoas são taxadas de estar fazendo balbúrdia, ou de serem confundidas com marginais, muito embora os meninos, tanto do Islã como da Batalha, tendo seus vamos dizer assim, alvarás não estou contando aqui a palavra, né, mas é um papel, uma autorização para realizar o seu corre, né, apesar de ser no espaço público, nem deveria, né, ter essa autorização, mas eles têm sim, porque sabe que essa perseguição e esse estigma, né, ele é latente, certo? E a minha pesquisa é sobre isso, né? Tudo que eu vim produzindo de visual, tanto em fotografia, porque eu também trabalho com fotografia, é sobre a cidade, né? Sobre os artistas e a relação deles com a cidade, né? Porque a cidade ela é múltipla, ela não tem essa coisa homogênea da sobralidade, né? A cidade ela é vista, né? De quem é que tem direito a essa cidade, né? Quem trafega em quais espaços, né? Quais os corpos e corpos, né? São bem-vindos em determinados espaços, né? E os artistas estão o tempo inteiro, em todas as outras linguagens, nos mostrando essas realidades, né? Nos dando sinais, né, para pensarmos essas possibilidades. E que novos imaginários, né, você busca criar com sua produção audiovisual? Bem, continuando sobre a cidade, eu gosto muito de trabalhar essa questão da cidade, né? Os sons, né, as narrativas da cidade, né, mas não a partir do centro, né? Falando especificamente de Sobral, não o patrimônio tombado, aquela coisa, aquela ostentação, né, que pode não representar todos os segmentos da cidade, certo? E aí eu venho
priorizo muito a arte marginal, marginalizada, digamos assim. Não que ela seja marginal, mas aquela arte em que as pessoas têm uma certa resistência em taxar como marginal, né? E atualmente eu estou envolvido num projeto visual, né, de fotografia, né, sobre a arte do grafite, certo? Eu tenho percorrido a cidade desde o ano passado, nesse sentido de ver a relação do grafite com a cidade, né? Porque o grafite ela é uma linguagem, né? Ela comunica, ela é uma posição, ela traz diversos posicionamentos que é a arte, né? A arte você se depara com a obra artística e ela pode lhe trazer inúmeras sensações, sentimentos, leituras, percepções, e o grafite não foge, né, a essa regra. Então, assim, eu tenho fotografado, feito imagens de vídeo, inclusive o documentário Poesia o Tinta Neles, né, também do Renan, né, tem um pouco das imagens que eu fiz, né, nosso projeto, o meu como do Renan, ele se intercruza o tempo inteiro, né, assim como o da Joyce, né, a gente tem participação minha no documentário da Joyce, né, na equipe, como do Renan, e eles na minha produção. Então, assim, a gente está muito ligado a essa questão da cidade, né, e aí eu venho falar de que essa pesquisa sobre a cidade, sobre os espaços, né, ela vem no sentido de estudar a fundo mesmo, né, a relação do artista, e sobretudo o artista da periferia, o artista que não é bem visto, né, pela elite, né, pela burguesia, enfim, para aqueles e que existe uma arte, como diria Deleuze e Guattari, que se acha superior, né, à arte marginal. Né? E aí eu venho no grafite com essa proposta, e dela se transformou, ela veio formar a minha pesquisa de doutorado, né, que é sobre o grafite, e outras produções podem vir. Né? Eu tinha, antes da pandemia, desejo de fazer outro documentário, né, sobre somente a cena do rap, mas aí veio a pandemia e aí desmantelou tudo. Né? E no futuro, né, aí durante o doutorado, eu pretendo, né, continuar com a pesquisa sobre o grafite, né, a partir do documental, imagem, né, com os grafites, né, saber o que eles... Enfim, tem uma questão muito latente ultimamente, né, que é meio que a marginalização da arte grafite na cidade, né, a arte do grafite na cidade, né, então, assim, tem muita coisa para ser vista, né, sobre esse direito à cidade, né, de perceber, de usar a cidade, sim, certo? Partindo para outras perguntas, né, quais as ausências para o fortalecimento da cena? Bem, o Renan já pontuou que falta, que o fomento é bom, né? Mas ele falou da questão da formação, eu também concordo, né? Porque nós vivemos numa sociedade, na atualidade, no contemporâneo, né, numa enxurrada de possibilidades, né, de produção imagética, né? A galera mais jovem, sobretudo, né, independente da classe, né, ela com o celular na mão, ela vai fazendo seus vídeos e vai postando nos TikToks, Reels da vida, contando suas historinhas. E isso é um gatilho bem interessante, né, para quem trabalha com imagem, quem tem essa percepção sobre a questão da formação. E eu vejo que a formação ela é bem interessante, né? Não esperar, né, que poder público, instituições públicas, né, se sensibilize, né, e tome iniciativa só eles para isso, porque eu acho que não rola muito, sabe? Eu sou bem radical nesse sentido. Né? Já pegando esse gancho, né, eu quero falar da questão da utopia, certo? Não sei se eu pulei alguma pergunta, se for, vocês me corrijam, porque a utopia tem a ver com o que eu estou falando. A utopia, gente, eu acho assim que para o audiovisual. A gente tem tanta vontade, quando eu falo em formação, aí a Joyce falou da questão da escola, né? Claro, quando a gente fala em formação, educação, a primeira coisa que vem à mente, né, são as instituições de ensino, a escola, a universidade, mas infelizmente a gente a gente não pode deixar de, de reconhecer que a escola, né, ela é muito conservadora ainda, né? Ela é muito principalmente nesse formato de escolas que nós estamos, né, escolas técnicas, né, escolas que formam muito para o mercado de trabalho, né, para o mundo capitalista, etc. e tal, e eu creio que a questão das artes ela não seja tão priorizada nesse formato, nessa grade, né, de formação, né, e a universidade, né, ainda é aquela coisa que tem aquele abismo entre pobres e ricos, né, entre periferia e etc. Né? O Labome ele está disposto a trabalhar essa formação e fornecer os equipamentos, mas só o fato, eu creio que dizer, o Labome faz parte da universidade, é uma pessoa que não tem um conhecimento acadêmico, ela vai achar que é uma coisa que só para professores ou para alunos da universidade, então ela já cria
aquele medo, aquela barreira, né? Então, eu creio muito que pessoas, né, que tenham essa formação, possam contribuir, né, de alguma forma. E aí e aí onde entra a questão eu gosto muito, acompanho desde muito tempo já o movimento social Fome, né, as ações que o Renan faz dentro dos terrenos novos. Eu já participei de algumas coisas juntamente com o Renan, e sempre que ele me convida, eu estou super à disposição, porque eu creio nisso mesmo, que as iniciativas elas têm que partir, né, não vamos esperar muito pela escola, pela universidade, pelo poder público, que talvez não role muito, né? Talvez isso não seja, não traga tanto retorno para eles. Às vezes as instituições até se interessam, mas é quando tem conhecimento de um artista que está se destacando, de um grupo e tal, e aí já quer, né? Já pega tudo pronto e é muito fácil, né? Mas aí ela não vai fazer essa formação, ela não vai trabalhar isso desde a gênese, desde o embrião. E nós que estamos na periferia, nós estamos bem mais próximos, conhecemos nossos semelhantes, a nossa realidade. Eu falo que eu moro na periferia, já estou desde 2016 juntamente com a galera do Movimento Social Fome, a gente já fez muita coisa, a gente sabe do potencial das pessoas, né? Sabe do nosso potencial também. Né? Eu estou super disponível, né, para qualquer iniciativa que alguém se ensine para a galera da periferia, para os meninos, né, técnicas que você já aprendeu para fazer mesmo com o celular, porque para fazer algo no visual não necessita, não carece somente de grandes equipamentos, etc. e tal, não. Basta um fone de ouvido mesmo e um celular, porque aqui em Sobral mesmo a gente tem documentários já com esses equipamentos, né, e saíram documentários, né, que não deixam a desejar, eles contam realmente a sua história, daquilo que foi pensado lá no seu roteiro. Então, é isso, né? Não sei se eu pulei alguma pergunta, se vocês tiverem pulado, me corrijam aí, porque eu sou um pouco atrapalhado aqui no computador, e à noite principalmente. Mas era Muito isso a obrigada. minha fala. Muito obrigada pela sua fala, Vicente. Eu acho que o Lucas vai falar um pouco a respeito das perguntas agora, e é isso. Obrigado a todos pela partilha. E eu gostaria de informar que, para aqueles que gostariam de fazer perguntas, podem fazer as perguntas pelo chat que nós vamos responder em seguida. Me refiro aqui às pessoas que estão acompanhando a gente pelo YouTube. Isso. Caso vocês queiram também, vocês podem deixar as perguntas nos comentários do vídeo, que aí assim que possível a gente estará respondendo, tá bom? E eu gostaria de falar um pouco, né, que eu fico muito feliz, muito agradecer, né, todo mundo por ter topado participar do debate, né. Eu gostaria até de saber se alguém pode falar um pouco mais sobre o Labome, né, porque foi falado muito sobre o Labome, né, a gente tem três produções aqui que são diretamente, enfim, tem uma ligação aí com o Labome, né, ou utilizou equipamentos lá do Labome. Então, se alguém puder falar um pouco sobre o Labome, esse projeto, SAL. E queria dizer que foi muito massa ouvir, por exemplo, o Cássio, né, que bebe muito da literatura na sua construção da sua narrativa audiovisual, né? Também eu percebi que, além da cidade, e quando eu falo cidade, não somente Sobral, né, mas, enfim, essa luta por existir e dentro das cidades, né, no plural, assim, nas cidades dos interiores do Ceará, né, como eu falo no texto da curadoria. Então, eu acredito que essas cidades cortam muito os filmes de vocês, né? E é muito massa também ver que eu acho que, em algum grau, todos os filmes partem também desse processo de pesquisa, né? Tem alguma ligação um pouco sobre, tanto dessa pesquisa acadêmica, quanto também dessa pesquisa mesmo de cursos livres, né? Tais como o Cássio mencionou, lá da Escola de Audiovisual do ECOA. E eu fico muito feliz também de ver sobre isso, né? Que esse processo, tanto acadêmico quanto não acadêmico também, mas esse processo de pesquisa meio que tem atravessado, né? Esses filmes de vocês. E, e seria isso. Se vocês pudessem falar um pouco sobre, alguém puder falar um pouco sobre o Labome, sobre o Câmara da Peste também, que foi mencionado aqui também, que eu acho que é muito bacana, né, a galera conhecer esse coletivo. E também sobre o Cine Mucambinho, né? Que é o que o Renan tinha mencionado. É sal. Valeu, galera. Bem, Fran, vou
dar uma pequena pincelada aqui sobre que o tempo, né, é pouco, sobre o Labome, né, para quem não conhece. O Labome é o Laboratório das Memórias e das Práticas Cotidianas, vinculado ao curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual Vale do Acaraú, certo? Ele trabalha, ele começou inicialmente trabalhando muito com narrativas, oralidade, né? No tempo ainda lá, 2003, quando tinha ainda as fitinhas, cassete dos gravadores, que os meninos bolsistas faziam pesquisas sobre a cidade, sobre os espaços, ele prioriza especificamente, né, a periferia, né, a cultura periférica, enfim, tudo que é da periferia, né, é muita especialidade do Labome também. E aí, como a gente vem, né, as coisas mudam, as coisas, os panoramas tecnológicos, as linguagens, enfim, as realidades mudam, né, passando aqui para a linguagem das imagens, né, desse advento, né, das imagens. O Labome, desde 2009, eu acho que ele trabalha bem essa questão da imagem, né, do cinema, do documentário, certo? Como linguagem de pesquisa também. A universidade ainda é um pouco resistente a essa linguagem, né, muito ainda ortodoxa, no sentido de priorizar mais o texto, né? Mas aí já existe dentro da universidade um avanço bem grande, né, das universidades, né, com a linguagem audiovisual, né, documental, fotográfica, né, como instrumento de pesquisa. Né? E o Labome, né, bem resistente, resistiu, né, a essa resistiu não, como se diz, foi bem aberto a essa resistência, né, que existia, né, que existe na universidade e trabalha, né, com essa linguagem, né? Então, assim, para você é um laboratório que não trabalha somente com, se você quiser fazer um documentário, trabalhar, você pode ir lá sim, fazer uma pesquisa, né, dizer, conversar com o coordenador, olha, minha pesquisa vai nesse sentido, e ele vai te orientar, né, a fazer esse estudo, né, tanto teórico como prático, né? Porque nada como a prática mesmo, é você estar no campo da sua pesquisa, né? Você acompanhando o espaço da sua pesquisa, os interlocutores da sua pesquisa, né? Independente de se você ser universitário ou não, certo? Mas você quer utilizar os equipamentos do Labome, né? Você utiliza de graça, entendeu? Você só tem que cadastrar sua pesquisa lá e o material que é produzido, né? De ser disponibilizado para o laboratório para possível outras pesquisas, entendeu? E aí você tem todo o apoio do professor Nilson, de os outros bolsistas, você nunca vai trabalhar sozinho, né? Os bolsistas sempre se engajam nos projetos uns dos outros, né? Você nunca vai a campo sozinho, né? A galera, você, Fran, como uma pessoa do Islã da Quintura, sabe, né? Que sempre me via lá no Islã da Quintura, né? E a Joyce é rodeada com outras meninas, né? Um ajuda uns aos outros, né? Chegava uma equipe, né? Então é isso. E aí você vai ter formação no sentido tanto teórico como prático, de mexer nos equipamentos, né? Como o Renan falou, você vai aprendendo mesmo. A gente não é um curso de cinema, nem de, sabe? A gente vai aprendendo mesmo no campo mesmo. A gente tem muita dificuldade, mas vai aprendendo, certo? Eu não sabia nada em 2017, nem nada dessa linguagem. Fui aprendendo mesmo né, com a prática de campo, na prática mesmo, né, de pesquisa nos campos, nos terrenos novos, na batalha, no Islã, enfim, com outros projetos que eu me envolvi, com o Renan, com a Joyce, né? Enfim, a gente vai sanando as dificuldades. E, aliado a essa prática, né, a teoria também é muito boa, porque você pode participar dos grupos de estudo que a gente tem, de antropologia e imagem, independente se você é universitário ou não. Como eu falei, às vezes as pessoas não ficam sabendo porque acham que isso é uma linguagem somente para a galera acadêmica, mas não é. Né? A gente está disponível. No caso, eu não estou mais lá, né? E hoje eu sou aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas o Labome fica... Atualmente ele está ali no campus da Betânia mesmo, na UFA, ali no campus central, né? Por conta da reforma do Centro de Ciências Humanas lá no Junco, ou terrenos novos. A galera, tem gente que diz que é Junco, outros terrenos. Para mim, são terrenos novos, né? Ali perto do Colégio Antigo Javas Passarinho. E aí, assim... E aí é só ir lá que dá bom, entendeu? Deixa eu ver, me perdi aqui porque alguém falou. Sim, e é isso, né? Se alguém tiver mais curiosidade, né? Nós temos o Labome, tem um canal no YouTube, que é o Labome Visualidades, certo? Tem perfil do Labome no Instagram e no Facebook, né? Com diversos documentários já feitos aqui sobre os bairros, bairro do Expedito, bairro Pedrinhas, bairro Alto da Brasília. Nossa, tem uma infinidade de documentários, né, produzidos por pessoas de Sobral, certo? E que fala muito da periferia, dos bairros, né, de outras falas, né, que não só do centro histórico, né, só da elite ou da burguesia, dessa história de ostentação, enfim, né, você pode ir lá nesses canais e se inteirar direitinho,
né, e vendo essas produções, as produções lá feitas por os alunos, por outras pessoas que foram lá e adquiriram os equipamentos, né, para fazer os documentários com o apoio do laboratório, né? Enfim, façam a visita a esses canais, né, nas redes sociais, que vocês terão mais informações, né? Porque aqui não dá para falar tudo, certo? Muito obrigado, Vicente. Vinícius, você poderia falar um pouco sobre o coletivo Câmara da Peste e depois o Renan falar um pouco sobre o Cine Mucambim? Oi, Fran, tá certo. O Câmara da Peste é um coletivo de cinema independente aqui da cidade de Sobral, e a área de atuação dele é na região noroeste do estado do Ceará, né? Desde o litoral até, enfim, as proximidades de Crateús e afins. O Câmara da Peste ele foi criado em 2018, né? Sua primeira produção foi o Cidade Relativa, que também foi exibido aqui, e atualmente ele é composto por 4 pessoas. A Clara Dourado, que é estudante de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú, o Luan Rodrigues, que atualmente é estudante da Unilab, o Vinícius Pereira, né, que atualmente é estudante de Direito, e eu, Vinícius Chaves. O coletivo Câmara da Peste, ele trabalha com audiovisual, com produção audiovisual, né, focamos na produção de curtas documentários, e a gente, há pouco tempo, foi contemplado por alguns projetos, né, da Audi Blanc, e já reforçando aqui a importância do incentivo público, né, à produção audiovisual, certo? Então, basicamente é isso, e nós temos página no Instagram, que você pode acompanhar lá todas as nossas atividades, que é @Câmara da Peste, bem, assim como o canal no YouTube, o mesmo nome, Câmara da Peste, onde está baseado todos os nossas produções audiovisuais. E era isso. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Vinícius. Obrigado a todos. Nós gostaríamos agora de... Só um minuto, Lucas, desculpa. Renan, tu pode falar só um pouquinho sobre o Cine Mucambinho e aí em seguida tu continua, Lucas. Massa. Pronto, Fran, falo sim. Bom, galera, assim, o Cine Mucambim, ele nasceu em 2013, junto com o Movimento Social Fome, ao qual eu sou militante, né? E aí, o Cine Mucambim, que tinha o nome Cine Comunitário, ele estreou como atividade primeira das nossas ações aqui nos Terrenos Novos. E aí a gente fez a nossa primeira atividade na rua em 2013, em outubro de 2013, no dia 12 de outubro, que é simbolizado, né, como Dia das Crianças. E aí a gente fez como uma atividade para simbolizar isso e fazer uma circulação dentro do bairro. E a nossa ideia inicial era pegar os videoclipes que a galera do rap já tinha feito e tinha jogado, né, no YouTube e tal, e pegar esses videoclipes, jogar, projetar eles nas paredes, em algum canto, com essa ideia de circular com o cine, né, e fazer com que, a partir disso, se pudesse criar um público cativo e discutir o audiovisual dentro da periferia, para que isso pudesse ser produzido, por exemplo, filmes documentários, filmes de ficção, essas coisas. Então, o Cine Mucambim, e aí a gente passou de 2013 até 2018 circulando, né, na Vila União, que é o bairro vizinho, Terrenos Novos e Nova Caiçara, e aí a gente sempre circulava, tinha uma agenda, né, de uma vez por semana, tá circulando com os filmes, e acabou que um grande público nosso era mais o público infantil mesmo. E aí a gente fazia muita amostra dos filmes comerciais e rolava, às vezes, na maioria das vezes, né, na verdade, rolava uma pequena assembleia onde as crianças escolhiam o próximo filme, né? Então, se tinha aí uma proposta educativa nesse sentido de uma pedagogia libertária mesmo enraizada dentro do audiovisual, dentro do cine, desse cine clube que é o Cine Mucambim. E aí na pandemia a gente deu essa parada e estamos retomando, né, com algumas atividades, quando se tem aí também o termômetro, né, de dentro do bairro, que a gente tem também, mora dentro do bairro onde tem os conflitos territoriais, e a gente faz com que essas atividades, nossa, sejam também algo que
aconteça em pontos estratégicos para que se tenha um impacto da arte, né? E ali para se construir algum tipo de debate, algum tipo de interrupções, né, desses conflitos, né? Então, o Cinemoclube é isso, né? Essa multiplicação de desejos, né, e de utopias, né? Muito obrigado, Renan. Obrigado, Renan. Nós gostaríamos agora de ouvir dos realizadores as suas considerações finais. E antes, eu só gostaria de comentar com vocês que foi um grande prazer, assim, uma grande alegria poder ter assistido o filme de todos vocês durante esse processo. E eu me surpreendi muito, assim, os filmes são, no mínimo, interessantes, de verdade. E dos comentários da semana passada, se somando aos comentários dessa semana, né? Até o momento, eu percebo que o que está se repetindo bastante é essa afirmação da necessidade de formação aqui na cidade, né? De algum espaço ou dessa formação entrar na escola, ou de haver algum tipo de projeto que envolva a formação, a capacitação de digamos assim, uma cadeia, né, de uma galera que possa produzir esse trabalho, que é um trabalho complexo, né, envolve muita gente, e é interessante poder estar ouvindo isso, assim, apesar de soar uma coisa óbvia, de que a gente precisa dessa capacitação, mas estar ouvindo isso de realizadores e com essa repetição faz, assim, a coisa ter outra clareza, assim. Então, é isso. Eu fico muito feliz de ter me reunido com vocês e de poder ter ouvido vocês agora, de ter assistido os filmes. Foi uma grande alegria, gente. E nós gostaríamos de ouvir agora as considerações finais de vocês. Então, Lucas, eu só queria pontuar, né, e acrescentar também essa questão das formações, porque eu vejo a questão da formação, essa pauta, como uma metáfora, né, para dizer que, de algum modo, são as pessoas que mudam o mundo mesmo, sabe? Então, se a gente não formar pessoas para atuarem nessa arte, que é tão preciosa para todos nós aqui desse grupo, pelo menos, então a gente não vai ter nada de fato, né? Porque câmeras não se operam só, então as pessoas que mudam o mundo. Então acho que isso é uma metáfora, de fato, né? Para isso que a gente almeja, que é o cinema como educação. Massa, Cássio, eu agradeço o teu comentário. Se tu quiser já fazer tuas considerações finais também, salve demais, beleza? Massa. Então, eu posso adicionar que está nesse momento aqui em comunhão, né, em reunião com tanta gente massa que produz audiovisual de maneira independente, é um grande privilégio, é uma grande forma de acesso e de comunicação, né? Porque também essa outra coisa que nos diferenciam, né? Não é o fato de sentirmos ou de ter polegares opositores, mas é o fato da gente se comunicar, né? Da gente estar em contato com o outro e poder aprender com o outro. E, no mais, queria desejar a todos uma boa noite e que foi uma grande honra estar compartilhando com vocês essa noite de sábado. Renan? Massa, Franzinha. Fran, eu queria agradecer, né, vocês do Cine Percepções pela iniciativa, pelo convite, né, por um momento que nem esse, que é muito rico, que nos traz novamente, né, tantas utopias, né, como a pergunta que nos foi colocada, e que essas utopias são tão necessárias para que a gente possa caminhar no audiovisual e compreender, né, que esses desafios eles são presentes, né, nessa nossa trajetória, e ficar aí todos esses desejos que a gente acabou compartilhando, essa troca, né, de experiências, essas trocas de olhares, né, né, das angústias que a gente tem, né, enquanto produtores, diretores, né? Então, o sentimento mesmo é
de agradecer mesmo por esse momento, né? Desejar aí, né, uma boa noite para todos vocês, né? Foi um prazer estar com vocês hoje nessa noite, nesse bate-papo muito enriquecedor, né? Que marca também aí essas nossas pautas, né, de exigências enquanto produtores audiovisuais. Então, valeu, galera. Muito obrigado aí pelo momento. Tamo junto. Valeu, Renan. Joyce? Então, gente, gratidão ao Cine Percepções, né, por estar exibindo essa produção, que é o Sinal Fechado. Fico mais feliz ainda porque eu acredito que é a primeira mostra, né, da, na qual, na região, em Sobral, na qual o filme é exibido, né, a primeira mostra da região, assim, uma das. E essa é uma mostra mesmo que, ao meu entender, chegou ao público, né, que é que são o público do filme, né, que participa do filme. É uma mostra que realmente está chegando nas periferias, está chegando está tendo outros alcances que o filme ainda não havia circulado. Então, fico muito grata, fico mais feliz ainda por estar compartilhando com grandes produtores aí da região. E é isso mesmo, só questão de agradecimento e saber que a cena audiovisual está se fortalecendo a partir de outras perspectivas, a partir de outros estudos, experimentações. É bonito ver essa cena crescendo na cidade, assim, a partir de vários olhares e percepções. Muito obrigada, Joyce. Vinícius? Oi, Fran, só queria agradecer também em nome de todo o coletivo Câmara da Peste pela oportunidade, é a primeira vez que o Percepções ele está no festival público, e agradecer, né, todo mundo do Cine Percepções, agradecer a todo mundo que está organizando o Festival Mostra Aí, te agradecer, Fran, agradecer ao Lucas, agradecer ao Raul que não pôde vir, e a Tamires também, e queria também agradecer por esse momento maravilhoso, Joyce, Grande Vicente, Renan, né, Cássio, queria agradecer por esse momento de debate, e é isso. Valeu, Vinícius. E Vicente, é com você. Então, eu queria, primeiro de tudo, né, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, conversando com vocês, do Cine Percepções, e com os outros idealizadores e diretores dos outros filmes, né, parabenizá-los, né, pela iniciativa e pela resistência em fazer audiovisual, né, num contexto, o contexto nunca foi bom, e principalmente no época em que estamos, a gente continua resistindo, né, estão todos de parabéns. E também parabenizar a produção, né, do Cine Percepções, a Fran, o Raul, a Tamires e o Vinícius, né, por essa contribuição, né, cultural que eles dão para a cena do audiovisual na cidade, né, em fazer o evento e também fazer esses momentos, né, e bom a gente ver, né, o que está acontecendo, essas resistências, né, para que não possamos perder o fio da meada, nem tampouco o ânimo, né, e que outras iniciativas possam surgir a partir da nossa coragem e da nossa resistência, né, não esperar que as coisas aconteçam, né, que venham lá de cima, né, no sentido figurado mesmo, né, contribuir, etc e tal. Temos que estar fazendo, de quem está disposto a entrar nesse campo, né, fazer mesmo com o que tem, né, e aprender com os outros. Eu estou bem disponível, né, a ensinar, né, a partilhar os meus poucos conhecimentos com quem queira, né, estar se inserindo na cena, com o celular mesmo, com fone de ouvido, com o Premiere aqui no meu computador pré-edital, qualquer outro aplicativo, enfim. É importante contar a sua história, iniciar e depois adquirir a técnica, certo? E eu quero agradecer imensamente, né, pela oportunidade, né, parabenizar tanto os diretores que estiveram aqui, né, parabenizar pelos seus filmes, e a equipe, mais uma vez, né, pela oportunidade de mostrar o trabalho de outros produtores da cidade, né, que estão aí às margens, né, das grandes produções, mas estão resistindo. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Parabéns a todos e avante, né? Gente, pois então é isso. Muito obrigado, viu? Agradeço
a todo mundo, a todos os realizadores que estão aqui presentes, né, e que construíram esse debate. Agradeço também a audiência dos nossos cyberespectadores também, né, e, por fim, eu gostaria só de apresentar a equipe, né, de quem está construindo, porque a gente não fez esse festival só eu e o Lucas, né, não estamos sozinhos, assim, nesse sentido. Então, vou falar aqui só, apresentar rapidamente a equipe, né, eu, Fran Nascimento, Tamires Coimbra e Lucas Melo. A gente está à frente da produção do Festival Mostrar e Cine Percepções. O Raul Xavier é responsável pela transmissão e também por upar os filmes, né, lá para o YouTube. O Zeca Calu está responsável pelo design e também temos o auxílio da empresa do Rodrigo Brasil também para fazer essa efetuação dos pagamentos, né? Então, dos pagamentos dos realizadores, né? Então, é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos e uma boa noite. É isso. E até o próximo debate, tá? Porque semana que vem a gente tem uma nova curadoria. Deixa eu só abrir aqui rapidamente a curadoria, que foi uma curadoria feita pela Tamires. Deixa eu só abrir rapidão aqui, só para anunciar, né? Pronto. Transcendência no tempo, na espera do agora. Aí os filmes vão rolar do dia 28/2 até dia 4/3, né? Às 19 horas no YouTube do Cine Percepções. E quando for no sábado que vem, eu acho que dia 5, posso estar enganada, mas dia 5 às 18 horas a gente tem um debate sobre esse tema com a Tamires Coimbra, que é a curadora dessa semana, tá bom? Então é isso. Muito obrigada a todos e até a próxima. Valeu!